Bolsonaro finalmente se pronunciou sobre o 8 de janeiro. Voltou mostrando que ele está simplesmente borrando as calças de medo da prisão. Porque em entrevista à CNN, ele levantou uma teoria da conspiração que tem como objetivo confundir a população para criar a ideia que ele está sendo perseguido pela justiça, que tudo é uma grande injustiça contra ele e que ele não deveria ser preso. A gente entende muito bem as estratégias do Bolsonaro. O que me incomoda um pouco é que existem elementos que ocorreram no governo Bolsonaro muito mais graves do que propriamente o 8 de janeiro. Mas isso tudo passa meio despercebido por parte dos comentaristas políticos. E eu quero que você coloque nos comentários, você percebe essa teoria da conspiração do Bolsonaro? E outra, essa entrevista revela o medo do Bolsonaro? Ele deveria ter falado ou ficado em silêncio? Se você concorda comigo que ele está em pânico com a prisão, deixa o like e se inscreva no canal. Essa entrevista do Bolsonaro aconteceu à CNN Brasil. O Bolsonaro estava um pouco hesitoso sobre falar ou não a respeito dos atos antidemocráticos, né? Que vão completar agora um ano, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo, já completaram um ano. Aliados mais próximos do Bolsonaro falavam que ele deveria se pronunciar. Outros, no caso os advogados, falavam que ele deveria ficar em silêncio. Então ele foi até a CNN Brasil e eu fui alertado por vocês em vídeos recentes sobre essa entrevista e estou aqui para comentá-la. Então muito obrigado pelos seus comentários nos vídeos passados. O Bolsonaro disse que os atos antidemocráticos na verdade não foram uma tentativa de golpe, porque tinham lá senhoras, crianças, pessoas com bíblias na mão, então isso não se configuraria um golpe porque não havia um mandante ali no caso. E você começa a entender por que o Marco Feliciano replicou isso, porque começa a ser criada toda uma estrutura para propagar uma narrativa. O Bolsonaro também disse o seguinte, que tudo aquilo eram infiltrados da esquerda. Sim, infiltrados da esquerda. Todos eles eram da esquerda. Porque o comportamento dos patriotas não é aquele. Se o comportamento dos patriotas não é aquele e todos são infiltrados, por que os bolsonaristas estão pedindo a liberação daqueles que estão presos? Não são infiltrados? Então eles estão pedindo a liberação de pessoas da esquerda? Isso já é uma contradição do próprio discurso deles, né? Porque a gente sabe que não há armadilha nenhuma. Os bolsonaristas foram lá esperando algo, o Bolsonaro fugiu porque sabia que poderia acontecer uma coisa e agora ele vai ser preso. E para escapar da prisão, cria essa narrativa de que ele está sendo perseguido, que o Bolsonaro faz desde o início do mandato dele. O Bolsonaro tem problemas na justiça muito antes dele virar presidente. E esses problemas poderiam levá-lo à prisão. A situação jurídica dele ficou insustentável a partir da pandemia, quando ele e as políticas públicas dele provocaram a morte de 700 mil pessoas e ele seria julgado por isso. Então começou a criar teorias e falar que ele era um perseguido da justiça, que havia uma grande conspiração contra ele para que ele fosse preso, para que primeiro ele fosse derrotado e depois preso. Essa fala dele à CNN é isso. Ora, infiltrados da esquerda entraram lá, infiltrados da esquerda destruíram a Praça dos Três Poderes e agora estão falando que eu quis dar golpe. Ou seja, eles estão criando toda uma situação falsa para me prender, porque eu enfrentei o sistema. Qual sistema? A gente não sabe, mas a palavra sistema, já obscuros, teorias da conspiração, sociedades secretas, né? Algo que os bolsonaristas eles acabam caindo muito por conta dessa visão pueril que eles possuem a respeito de teorias da conspiração. E eles estão extremamente ativados com a recente teoria da agência de marketing que controla o Brasil, que o próprio Bolsonaro está propagando. É só isso. É a velha teoria da conspiração. Eles conseguem, ou eles gostam da teoria da conspiração, porque eles têm mentes simplórias, no sentido mais pejorativo da palavra. Como eles não conseguem entender as relações complexas do mundo, eles criam as teorias da conspiração para simplificar. Por que os bolsonaristas, que são patriotas, destruiriam os prédios públicos? Não pode, portanto, são infiltrados da esquerda. E eles acreditam nisso. Pessoas com Bíblia na mão? Ah, mas as pessoas com Bíblia na mão eram infiltrados? Mas acaba confundindo, perceba? Ele confunde.
É uma estratégia, claro, do Steve Bannon, que a gente sabe muito bem. O Bannon usa esse tipo de estratégia para confundir. Tem o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano De Empoli, que nós já recomendamos várias vezes aqui no canal. Ele explica tudo isso. Como foi usado pelo Trump, como foi usado pelo Orbán, como é usado aqui pelo Bolsonaro também. Ele joga várias informações para confundir e turvar o entendimento. O Bolsonaro cria essa teoria da conspiração justamente para fomentar e dar um argumento para os seus apoiadores poderem utilizar. Ah não, aquele não é um comportamento patriótico ou um comportamento patriota. Só podem ser infiltrados mesmo. E eles estão fazendo isso para prender o Bolsonaro. Então ele tenta criar com tudo isso a narrativa de que há uma grande perseguição, ainda mais nesse momento, como eu falei, que ele está propagando toda a história da Minds8, a agência da Preta Gil, que tem relações com o governo Lula, e aí cria-se toda essa teoria da conspiração, eles já não entendem absolutamente mais nada, mas eles vão assim, em movimento manada, falando que o Bolsonaro é um grande injustiçado. O que me incomoda um pouco em toda essa história, pessoal, é uma falta, que eu já reclamei isso, mas eu quero reclamar de novo a respeito desse assunto, é uma falta de entendimento da real gravidade do governo Bolsonaro. Depois de tudo que aconteceu. As pessoas elas centraram muito no episódio do 8 de janeiro. Mas nós tivemos elementos muito mais graves ao longo do governo Bolsonaro do que propriamente o 8 de janeiro. Mas, claro, o 8 de janeiro é mais cinematográfico, até mesmo pitoresco, porque você tem a Praça dos Três Poderes sendo invadida por aquela multidão de patriotários vestidos de amarelos, parecendo de fato os Minions, aquele rapaz defecando, e toda a destruição provocou uma comoção nacional. Mas essas teorias da conspiração do Bolsonaro, elas só conseguem ter ressonância, ou seja, só conseguem reverberar por falta de um grande entendimento dos próprios comentaristas políticos que não entendem o governo Bolsonaro, ou não entenderam o que foi o Bolsonaro e não conseguem se centrar em aspectos importantes. A entrevista do Alexandre de Moraes, que nós comentamos aqui, a grande imprensa pegou justamente a parte que ele seria enforcado, quando o elemento mais grave era justamente a fala que ele fez sobre a BIM, e como a BIM foi cooptada, e seria usada para prendê-lo. Acreditar, sinceramente, acreditar em uma tentativa de golpe daquelas pessoas com o cara defecando dentro do STF é um pouco demais. Você quer uma tentativa de golpe de verdade? Houve! Só que as pessoas não comentam sobre isso, mas houve sim, no segundo turno. A obstrução que foi feita nas rodovias para evitar votos no Lula, aquilo sim foi uma tentativa de golpe contra a democracia. E tem todos os elementos do governo Bolsonaro. Porque o que a gente fala aqui no canal? Que é o motivo do Bolsonaro ser condenado. Bolsonaro chefiava uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, que usava as estruturas da República para atacar o próprio Estado. E foi isso que aconteceu com o Anderson Torres. O Anderson Torres, municiado com informações falsas, possivelmente produzidas pelo Gabinete do Ódio, a respeito de compra de votos no primeiro turno, propagava essa desinformação, compartilhava com os seus servidores e ordenou que o seu serviço de inteligência produzisse um relatório a respeito de possíveis locais de fraude e compra de votos no primeiro turno. Ou seja, o Gabinete do Ódio foi usado pelo Anderson Torres, que era ministro da Justiça, e dinheiro público foi utilizado para produzir um relatório. A partir desse relatório, o Anderson Torres começou a propagar na Polícia Rodoviária Federal com a ajuda do Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral na época da Polícia Rodoviária Federal. Nós temos eventos que foram produzidos, palestras que foram produzidas pelo Silvinei para disseminar a ideia de que houve fraude no primeiro turno com compra de votos. Na terça-feira, antes do segundo turno, o Anderson Torres viajou até a Bahia, se encontrou com a Polícia Rodoviária e com a Polícia Federal local e eles organizaram barreiras para evitar a votação das pessoas no Lula. Isso aconteceu. A Polícia Federal pulou fora, mas a Polícia Rodoviária permaneceu e fizeram os bloqueios. E por muito pouco não deu certo, porque a diferença de votos do Lula para o Bolsonaro foram ali na casa dos 2 milhões. Poderia ter dado certo. O Alexandre de Moraes desfez os bloqueios e ali foi uma tentativa de golpe, algo muito mais grave do que foi o 8 de janeiro. Porque ali sim nós tivemos as estruturas sendo usadas para bloquear a democracia. E ninguém fala disso. Aí teve um rapaz que comentou, mas e a minuta? Até acharam a minuta do golpe. Para! Qual era o objetivo da minuta do golpe do próprio Anderson Torres? Decretar um estado de emergência para fazer o quê? Para a quebra dos sigilos
de comunicação do TSE, porque o Bolsonaro queria encontrar alguma mensagem da alta cúpula do TSE com a campanha do PT para fomentar essa narrativa de que ele foi um perseguido, de que ele foi injustiçado no processo eleitoral para depois ele ser preso. Como não conseguiram implementar a minuta do Anderson Torres, chamaram o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, para invadir os sistemas e os e-mails do Alexandre de Moraes. E não encontraram nada. Porque ele queria encontrar, olha, havia esse conluio para me prender. Porque o Bolsonaro, desde o início, nunca quis dar golpe. O que ele queria fazer era fugir da prisão e da condenação. E não deu certo. Ele virou o país de cabeça para baixo para não ser preso. Não adiantou. Qual foi o rastro? O rastro de destruição institucional, caos, pessoas que perderam as vidas e pessoas presas, culpa dele.